Bom dia, pessoal. Hoje eu queria provar, já está mais que provado isso na literatura, mas eu queria mostrar para vocês com exemplos práticos, com coisas que eu fiz no meu dia a dia, que o treinamento resistido, que é o treinamento com peso, com o próprio peso, ou treinamento com peso extra, que nem na musculação, no crossfit, é importante para esportistas, para qualquer esportista que precisa de velocidade. Por exemplo, jogador de futebol americano, flag, basquete, futebol, handball, qualquer que seja. Vou tentar mostrar para vocês, já está mais do que provado, mas eu vou tentar mostrar de um jeito simples, certo? Então tá. Eu tive que fazer um trabalho uma vez e eu, como sempre gostei de potência ou força rápida, decidi fazer sobre isso e sobre atletas de futebol americano. Então tá, o meu objetivo nesse trabalho era verificar se quem treina, quem faz treinamento resistido, tem maiores níveis de potência, membros inferiores, que no caso são as pernas, do que quem não faz o treinamento resistido. Então, para isso, eu peguei 10 atletas do meu time de futebol americano, que estão no time há pelo menos 10 meses, há mais de 10 meses. Dividi em dois grupos, um grupo que não praticava treinamento resistido, que consistia de 5 indivíduos, e um grupo que praticava treinamento resistido, que consistia de 5 indivíduos. Todos eles realizavam um treinamento coletivo, que era uma vez por semana, durava mais ou menos 4 horas. E apenas o grupo praticante, o GP, praticava há pelo menos 8 meses algum tipo de treinamento resistido, 2 ou mais vezes por semana. Certo? Aí, para medir a potência desses dois grupos, eu utilizei o Sargent Jump Test, que é o salto vertical com contramovimento, ou seja, tinha os balanços dos braços. Peguei a altura desse salto e passei nessa conta, nessa equação. Equação de Lewis. Aqui temos o nomograma de Lewis. Equação de Lewis, que leva em conta a distância saltada em centímetros e o peso corporal em quilos da pessoa para estimar a potência que ela conseguiu gerar com os membros inferiores. Certo, eu fiz isso com cada atleta, sempre pegando de 3 tentativas do salto a melhor tentativa, ou seja, a tentativa que ela saltou mais. E eu pesava a pessoa no dia. Tinha uma balancinha lá, eu pesava ela porque a roupa, a chuteira interfere. Então tá. Para verificar se tem diferença entre um grupo ou outro, eu não posso simplesmente usar a média. Porque, por exemplo, se eu pegar uma amostra aleatória, um grupo aleatório, às vezes pode existir essa diferença. E ela ser por causa aleatória, não por causa de alguma variável que eu tentei controlar, que nem no caso aqui foi treinamento. Então, para isso, para verificar a diferença, a gente tem que ver se ela é estatisticamente diferente. Então, para isso, eu utilizei o teste T-Student, que é um teste estatístico que verifica a diferença de um grupo entre o outro, e adotei o nível de significância de P menor 0,05. Ou seja, se o valor do P, vou passar pela conta do T-Student, se o valor de P for menor do que 0,05, significa que tem diferença significativa de um grupo entre o outro. Tá. A média de idade entre os grupos eram de 23 anos e 22 para o grupo não praticante e o grupo praticante, com desvio padrão baixo relativo. E então vamos para os resultados. Por feita a conta entre os grupos, a gente teve 129,6 kg metros por segundo para o grupo não praticante e 166,2 com desvio padrão de 37,5 para o grupo praticante. Ou seja, o grupo não praticante teve potência menor do que o grupo praticante. Para verificar se essa diferença era estatisticamente significativa, a gente utilizou aquele teste T-Student, e ele deu o valor de P
igual a 0,012, ou seja, menor do que o valor adotado anteriormente, que era P menor que 0,05. Então, esse grupo é estatisticamente menor do que este grupo. O grupo não praticante é estatisticamente menor do que o grupo praticante. Podemos concluir, então, que quem faz o treinamento resistido tem maior nível de potência. Isso é muito importante para os esportes coletivos ou para individuais também. Isso é muito importante para o esporte, certo? Ok. Mas às vezes você ainda não acreditou em mim porque quem salta mais alto necessariamente vai ser o melhor atleta? Porque, por exemplo, no basquete tem bastante salto. No vôlei tem bastante salto. Agora tem esportes que não tem tanto salto assim. Tá, para isso tem um outro estudo, simples, mas já tem vários estudos comprovando isso. Tem um trabalhinho meu que eu fiz, eu e um grupo da faculdade. Eu tenho que colocar a capa porque eles têm que aparecer o nome deles. Tá, aqui estão eles. Uma disciplina, tá? Da faculdade. Tá. Esse trabalho procurou verificar se tem relação entre o salto, a distância saltada e a velocidade média de curta distância. Ou seja, quem salta mais longe, a gente tentou responder se quem salta mais longe corre mais rápido. Tá. Foi claro. Para isso, a gente pegou 20 participantes. A gente não separou quem era treinado de quem não era treinado, quem praticava alguma coisa de quem não praticava alguma coisa. Isso é um ponto forte, ao mesmo tempo é um ponto fraco. Com idade média de 20 anos, massa corporal média de 65 kg e altura média de 1,7 metros. A gente levou para a quadra e realizou os testes de salto horizontal. Eles tiveram 3 tentativas. A gente pegava a melhor, ou seja, que ele saltava mais, e usava para análise. E o descanso entre eles de 1 minuto. E também a gente analisou a corrida. Corrida de 10 metros. O avaliado tinha 3 tentativas. A melhor, ou seja, o menor tempo, a gente pegava para análise. Tá, agora, dessa vez, para analisar, como a gente não separou em nenhum grupo, a gente fez um grupo só, a gente analisou todos juntos. E para isso a gente utilizou uma técnica que a gente chama de R de Pearson, ou esse nome mais complexo aqui, correlação ao produto-momento de Pearson. É essa conta aqui, ela dá um valor que vai de 1 até menos 1. Sendo 1 forte correlação positiva e menos 1 forte correlação negativa. Forte não, perfeita. Perfeita correlação positiva 1, menos 1 perfeita correlação negativa. Quanto mais próximo de zero, menor é a correlação. Menor uma variável influencia a outra. Vou tentar explicar melhor agora nos próximos slides. Tá. Aqui é o exemplo de uma variável que deu 1. Ou seja, correlação perfeita. Quanto mais eu aumento uma variável, tá vendo aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 10. Quanto mais eu aumento uma variável, mais a outra variável aumenta. Ela é 1, então é positivamente. Então elas vão aumentando junto. Menos 1. Forte correlação negativa. Perfeita correlação negativa. Quanto menor é a minha variável do eixo y, menor é a variável do eixo x. Então, ou seja, quanto mais eu diminuo aqui, mais eu diminuo aqui, mais eu diminuo aqui. Certo? E assim vai. Ó, agora um 0,9, como já está diferente. A linha de tendência central está aqui e as bolinhas já começam a ficar mais afastadas dela.
Ó, um R de 0,7, 0,4 e 0,0. Ou seja, aqui não tem nenhuma relação. Uma não interfere na outra. Uma não tem nada a ver com a outra. Certo? E aqui uma não linear, que no caso essa técnica não serviria. Tá. Dito isso, eu expliquei agora como funciona o teste. A gente vai para o resultado. Antes de ir para o resultado, a gente fez algumas coisas para facilitar a interpretação. Ou seja, no teste de corrida, a gente pega o tempo. E, para não ficar muito confuso, para não ficar uma correlação negativa, a gente transformou o tempo em velocidade. Ou seja, a gente dividiu o tempo que a gente demorou para... A gente dividiu a distância que a gente correu pelo tempo que a gente demorou para correr aquela distância. Porém, o valor deu em metros por segundo. Então, a gente converteu em quilômetros por hora para ficar mais fácil, porque a gente usa no dia a dia quilômetros por hora e não metros por segundo. Tá, agora sim a gente vai para o resultado. A correlação, o R, o valor de R, foi de 0,92, ou seja, muito próximo da correlação perfeita. Isso significa que uma variação influencia a outra. A gente pode ver isso aqui, no gráfico mesmo. O indivíduo que saltou pouco, foi o indivíduo que correu pouco. O indivíduo que saltou bastante, saltou bem alto, ó, quase 2,6, 2,7, foi um dos que mais correram também. Isso significa que quem salta mais alto, corre mais rápido. Tá, agora sim. Agora eu acho que vocês conseguem acreditar em mim. Quem treina, faz o treinamento resistido, salta mais. Quem salta mais, corre mais rápido. Quem corre mais rápido tem maior chance de sucesso nos esportes. Certo?